E voltamos ao Fórum de Contagem com as últimas informações sobre o julgamento do goleiro Bruno e da ex-mulher dele, Daiane Rodrigues. Isabela, como serão os trabalhos à tarde hoje? Arthur, a juíza há 5 minutos interrompeu a sessão e informou que ela vai recomeçar daqui a 1 hora. Nós vamos agora ver imagens feitas há poucos minutos lá dentro, as primeiras imagens e únicas permitidas pela juíza. São imagens de 5 minutos, você está vendo aí o Bruno de cabeça baixa, ele está chorando, as informações de que ele chorou durante esses minutos, desde 11 horas e 45 minutos que ele estava lá dentro do plenário, chorando, ele está com a Bíblia na mão. O repórter Odilon Amaral está aqui ao meu lado, ele que acompanhou a sessão a manhã inteira. Você achou o Bruno nervoso? Por que você acha que ele estava chorando? Isabela, boa tarde a todos. O Bruno entrou muito abatido no salão do júri. Assim que ele foi chamado, ele entrou de cabeça baixa, permaneceu de cabeça baixa, assim que ele confirmou quem eram os advogados, o nome, aquela formalidade, né? Se sentou no lugar onde a gente viu ali na imagem e o tempo todo muito cabisbaixo. Ele está muito abatido e um Bruno bem diferente do que a gente viu naquela primeira parte do julgamento em novembro do ano passado, né? Quando o processo dele foi desmembrado. E como é que está o trabalho lá dentro, Odilon? Você traz as informações para a gente, mas não pode sair lá de dentro, é isso? Exatamente. É uma vez que a gente entra, se sair não retorna. Alguém vai ter que voltar no meu lugar. Eu poderia até voltar depois da pausa do almoço, mas outra pessoa que vai permanecer à tarde vai estar lá abastecendo a gente de informações aqui do lado de fora. É possível que o julgamento tenha um fim mais cedo, né, do que estavam se prevendo. A defesa do Bruno deve dispensar as testemunhas, talvez ouça só uma. A defesa da Daiane deve ouvir só uma testemunha apenas. Só o Ministério Público não vai abrir mão das testemunhas que tem, vai ouvir que tem lá em uma por precatório, mas assim não serão 5 do Ministério Público, da acusação. Ou seja, o julgamento agora tem a parte das testemunhas, os 2 réus vão ser interrogados pela juíza e depois vai haver o debate entre acusação e defesa. Ou seja, não deve chegar até o fim de semana, ao que parece. A gente tem informações, Odilon, que das 15 testemunhas, apenas 7 serão ouvidas. Bom, hoje cedo os réus chegaram no início da manhã ao fórum. Houve um atraso no começo da sessão, os advogados de defesa tentaram um novo adiamento do júri. Vamos ver na reportagem do Wendel, o pedido foi negado. O goleiro Bruno deixou a penitenciária Nelson Hungria às 7h45 da manhã. Jailson de Oliveira, preso que disse ter ouvido na cadeia a confissão de Bola sobre a morte de Elisa, saiu no mesmo comboio. Ele é uma das testemunhas no julgamento. Às 8h05 da manhã, os veículos chegaram ao Fórum de Contagem. Em seguida, o promotor Henry Wagner. No carro dele estavam vários volumes do processo. O promotor precisou ir ao veículo 4 vezes. Nos papéis está a acusação contra o goleiro e a ex-mulher dele, Daiane Rodrigues, que responde em liberdade. A ré chegou acompanhada do irmão e de um advogado. Ela foi cercada pela imprensa, mas não quis dar entrevista. A atual namorada do jogador, Ingrid Calheiros, chegou acompanhada pelo advogado de defesa de Bruno e de Daiane, Francisco Simim. Ele falou sobre a possibilidade de mais um adiamento da audiência. Tem investigações a ser feitas. Então eu tenho dúvida com relação à realização desse júri hoje. Porque como é que vai realizar um júri para determinar a vida de uma pessoa, sendo que está sendo investigado ainda? Mas o principal defensor do réu é Lúcio Adolfo, que também falou sobre um possível adiamento da audiência. Tem 700 páginas de processo que não foram encontradas. Eu, então, pedi à juíza que fizesse uma investigação, abrisse um inquérito para descobrir quem é que subtraiu essas peças. A mãe de Elisa, dona Sônia Moura, também entrou no fórum sem dar entrevista. Um acordo entre as partes é o que pretende o advogado de acusação. O Bruno assumia a parte dele, que mandou matar, entendeu? Não ficar empurrando nada das costas dos outros, não ser covarde como ele está sendo até hoje, negando um fato que todo mundo sabe que aconteceu. Durante toda a manhã, um grupo de mulheres protestou pedindo o fim da violência. A sessão foi aberta com aproximadamente 40 minutos de atraso. A segurança foi reforçada fora e dentro do prédio. As 120 pessoas que acompanham o julgamento passaram por detectores de metais. Na sala do júri, é proibido o uso de celulares e de computadores. Bom, eu converso agora com o professor e advogado criminalista Marcelo Peixoto e vem aí a parte da tarde que inicia-se um momento importantíssimo nesse julgamento, né? Também importantíssimo. Sim, Arthur. Por que o momento é muito importante? Porque é o momento onde vai se iniciar o depoimento das testemunhas que foram arroladas pela acusação, ou seja, as testemunhas que o Ministério Público irá trazer ao processo para que corroborem o que ele está
trazendo na sua linha de raciocínio. Lembrando que essas testemunhas poderão ser inquiridas pelos advogados da defesa e os advogados dos réus, que também não estão participando desse julgamento. Marcelo, aproveitando a presença do senhor, muito tem se falado em 3 a 5 dias o prazo para esse julgamento. Como se calcula isso? O prazo calculado de forma objetiva e precisa não há como. Porém, é considerado no cálculo do prazo a quantidade de testemunhas que serão ouvidas, o número de acusados que serão julgados. E nesse caso, como já houve um desmembramento, serão 2 os acusados a serem julgados, o Bruno e sua ex-mulher, e o número de testemunhas já está calculado, que se estima esse prazo. Porém, uma testemunha que estava estimando um dia para ser ouvida, ela pode demorar horas, que ultrapassem até mesmo o período anteriormente estipulado. Alguma previsão para amanhã? Amanhã cedo? Amanhã cedo, com certeza, a gente vai continuar na oitiva das testemunhas da acusação, que são relevantes para trazer o elemento de prova na convicção dos jurados. Amanhã, então, o tempo permanece para as testemunhas, certamente. Como permanece, porque depois das testemunhas de acusação vão ser ouvidas as testemunhas da defesa. E como tem muito advogado para fazer pergunta, vai demorar. Muito obrigado, senhor. Bom, a gente encerra esta edição da MGTV com imagens ao vivo do Fórum de Contagem. Você terá outras informações sobre o julgamento do goleiro Bruno e de Daiane Rodrigues, ex-mulher dele, em nossos telejornais e durante a programação. E a cobertura completa desse primeiro dia no júri, logo mais no MGTV segunda edição, depois da novela Lado a Lado.